Olá pessoal, hoje na nossa aula de algoritmos e estrutura de dados nós vamos ver a terceira parte, da nossa aula sobre grafos, que são os algoritmos de percurso, algoritmo de busca em largura e o algoritmo de busca em profundidade. Tá? Então vamos lá. A busca em largura é um algoritmo bem simples para percorrer um grafo. O que vai acontecer? A gente vai iniciar, dado um grafo G aqui, contendo conjunto de vértices e arestas, a gente vai iniciar por um vértice chamado de vértice S. Tá? S de source, fonte em inglês. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e explorar primeiro os vértices que são vizinhos de S. Então, a gente vai pegar, visitar os vizinhos de S. Tá? Digamos aqui que ele tenha 3 vizinhos. E a gente vai visitar primeiro esses 3 vizinhos. Depois que eu visitar esses 3 vizinhos, o que vai acontecer? Eu vou pegar e visitar os vizinhos dos vizinhos. Tá? Então, nesse caso aqui, digamos que cada um desses vértices tenha um vértice adjacente. Então, a gente vai visitar esses vértices. Tá? Mesma coisa aqui. Então, a gente vai explorando essa fronteira de vértices aqui aos poucos, expandindo essa fronteira aos poucos. Então, primeiro a gente vai visitar os vértices que estão a uma distância k igual a 1, que seriam os vértices verdes. Depois a gente vai visitar os vértices que estão a uma distância k igual a 2. Tá? K igual a 2 é a distância, o número de arestas, até o nó raiz, o nó fonte, nó S, o vértice S. Tá? Então, ele vai aumentando essa fronteira aos poucos. Primeiro k igual a 1, depois k igual a 2 e assim sucessivamente. Tá? Então, esse algoritmo, apesar dele ser simples, ele é a base para outros algoritmos mais complexos. Tá? Que são, por exemplo, os algoritmos para encontrar componentes conectados, para verificar todos os nós que são conectados a um nó, para também achar o menor caminho entre um determinado nó, S, o nó raiz, e todos os outros nós de um grafo. Nó aqui é vértice, tá? E esse é o algoritmo de Dijkstra, muito famoso aí que a gente vai ver nessa disciplina. E também para testar se um grafo é bipartido, se o conjunto de vértices é dividido em 2 lá. Esse aqui é o algoritmo que realiza o pseudocódigo, que realiza a busca em largura. O que vai acontecer? Aqui a gente vai utilizar uma estrutura de dados auxiliar, que é a fila. Tá? Então a gente vai precisar do nosso vértice, do nosso grafo, representado por um conjunto de vértices e arestas, e um vértice inicial, que é por onde a gente vai iniciar a nossa busca. Tá? Então, a partir desse vértice S, o que a gente vai fazer? A gente tem que saber, de alguma forma, se a gente já visitou o vértice ou não. Então, aqui a gente vai marcar ele como explorado ou não. Então, como a gente está iniciando pelo vértice S, a gente já marca ele como explorado, visita ele, visitar aqui, imprimir o valor, está sendo feito aqui na linha 3, e em seguida o que a gente vai fazer? Utilizar essa nossa estrutura de dados fila. O primeiro passo é pegar o vértice S e inserir ele na fila. Tá? Aí o que vai acontecer? Eu vou, nesse laço de repetição da linha 5, esse laço enquanto, ele vai ficar repetindo enquanto existir algum elemento na fila Q. E o que vai acontecer? Enquanto existe um elemento, ele vai pegar, remover esse elemento e visitar cada um dos vizinhos. É isso que está sendo feito aqui na linha 7. Visitar cada um dos vizinhos que ele retirou da fila Q. Tá? Então, para cada um dos vizinhos, ele vai pegar e verificar se aquele vizinho já foi visitado ou não. Ou seja, se ele já foi explorado. Se ele não foi explorado, então a gente vai pegar, marcar ele como explorado, visitar ele e inserir ele na fila. Tá? Como a gente utiliza essa marcação de explorado ou não, então não corre o risco da gente inserir o mesmo vértice 2 vezes na fila Q, justamente por conta disso. Então, como a gente verifica se ele foi explorado ou não, então cada vértice ele vai ser inserido nessa fila Q
uma única vez. Tá? Então, dessa forma, ele vai desenfileirando os elementos da fila Q e visitando, né, os vizinhos deles. Tá? Então, dessa forma, a gente executa a busca em largura. Uma outra forma da gente implementar esse algoritmo, né, realizando esse controle da busca para saber se o nó já foi visitado ou não, é pintar os vértices de uma cor. Tá? No caso aqui, a gente utiliza a cor branca, cinza e preto. A cor branca vai indicar que o vértice não foi visitado, ou seja, inicialmente a gente pinta todos os vértices de branco. A cor cinza vai indicar que ele foi visitado, mas os vértices adjacentes não. E a cor preta vai ser utilizada quando a gente visitar um vértice e todos os nós adjacentes, né, a esse vértice. Tá? Então, branco, cinza e preto. Essa definição, né, que a gente está utilizando aqui é a mesma do livro do Cormen, tá? Algoritmos. Então, olha só. Iniciando aqui a partir do nó do vértice 1. Né? Esse é o nosso vértice fonte. Então, olha só, a gente começa, todos os vértices estão brancos, a gente começa a partir do vértice 1, visitou ele, pinta ele de cinza. Né? Em seguida, o que a gente faz? O próximo passo é visitar os nós adjacentes. Quando visitou todos os nós adjacentes, aí a gente pinta ele de preto, porque a gente já visitou os nós adjacentes ao nó 1. Tá? Aí o próximo passo aqui é visitar os nós adjacentes ao nó 2. Então eu visito o 4 e o 5, como eu visitei todos os adjacentes, pinta ele de preto. Tá? E vai fazendo isso sucessivamente, até percorrer todo o grafo. Então, olha só, dado um nó inicial S, essa busca em largura, ela vai determinar também a distância que a gente tem, ou seja, o número de arestas do nó S até cada um dos nós, né, que são atingíveis, ou seja, que a gente consegue chegar a partir de S. Tá? Então, para fazer isso, a gente pode pegar essa distância, toda vez que a gente aumentar, expandir essa distância, a gente pode incrementar essa variável k. Tá? E dessa forma a gente pode pegar ela e armazenar em cada um dos nós, criando uma variável extra lá. Tá? E, além disso, a gente pode também armazenar o vértice que foi visitado anteriormente àquele nó, ou seja, um nó predecessor. Aqui a gente vai chamar de π, tá? Mas é o nó, indica um nó predecessor, ou seja, o nó que a gente visitou antes. Por quê? Se a gente conseguir, né, descobrir o nó predecessor, a gente consegue saber o caminho para acessar cada um dos nós do nosso grafo. Tá? Então, olha só, a gente pode, esse pseudocódigo aqui, ele é adaptado lá do livro do Cormen, tá? É a mesma ideia, só que aqui eu tentei simplificar um pouco mais para vocês. Nas linhas, então ele vai receber, né, um grafo G e um vértice inicial S. Então, a ideia aqui é ele produzir como saída, né? Para cada um dos vértices a gente vai ter o predecessor, ou seja, o nó que a gente acessou antes dele, tá? E também a distância do nó S até aquele nó. Tá? Então a gente vai ter essas duas informações. O nó predecessor, utilizando a variável π, e a distância, tá? Do vértice S até cada um dos vértices. Então o primeiro passo é a gente pegar e colorir todos os vértices de branco, atribuir infinito, que é um valor, assim, representa um valor muito grande, né, para a distância, e null para o predecessor. Tá? Então a gente vai fazer isso para cada um dos nós, inicializar, né, as nossas variáveis. Em seguida, o que a gente vai fazer? Visitar o nó S, né, o vértice S. Quando a gente visita um nó, o que a gente faz? Pinta ele de cinza. Do nó S, a distância dele, né, para o nó S é 0. E ele não tem predecessor, então o predecessor dele fica sendo null. Tá? E aqui, assim como eu mostrei para vocês no pseudocódigo, a gente vai utilizar uma fila vazia, tá? Para percorrer. A ideia é a mesma daquele primeiro algoritmo, primeiro pseudocódigo, mas aqui a gente está usando esse esquema de coloração, né, dos vértices. Tá? E
armazenando a distância e o predecessor. Então aqui a gente vai criar uma fila e armazenar o nó S nessa fila. Em seguida, aqui que eu vou fazer? Desenfileirar um elemento da fila, né, que eu vou chamar aqui de V, e vou visitar cada um dos vértices adjacentes do nó, né, do vértice V. Então, para cada vértice adjacente a V, o que eu vou fazer? Vou verificar se ele não foi visitado, ou seja, se a cor dele é branca, então eu mudo ele para cinza, armazeno a distância, ou seja, eu vou pegar a distância desse nó, eu vou atribuir a distância do nó, né, adjacente, no caso é o V aqui, mais 1, né, porque o nó, esse nó é o nó U aqui é o nó adjacente, então a distância dele é a distância do pai mais 1, tá? E o predecessor de U é V, né? Então é isso que eu estou armazenando aqui. Em seguida, o que eu faço? Vou inserir o elemento U na minha fila Q, tá? Lembrando que o U agora ele não é mais branco, ele é cinza. Então não corre o risco da gente visitar ele novamente, porque ele não vai cair nessa condição aqui da linha 14, vai ser falsa, né? Mas aí o que eu vou fazer? Depois que esse laço de repetição aqui, né, da linha 13, visitar todos os nós adjacentes ao nó V, o que ele vai fazer? Pinta o nó V, o vértice V de preto, indicando que eu visitei todos os nós adjacentes a ele. Em seguida, volta para esse laço de repetição da linha 11 e retira um elemento da fila aqui, né? E esse processo vai ficar se repetindo até visitar todos os nós. Vamos ver um exemplo agora, né? Olha só, a gente tem esse exemplo aqui também do livro do Cormen, tá? Olha só, primeiro passo, a gente tem esse grafo aqui, né? E a gente vai iniciar a partir do nó S, esse vértice aqui, né? Então, eu atribuí a distância, né, infinito para todo mundo, um valor grande, né? E a gente tem aqui a nossa fila Q. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu atribuo, a partir do S, a distância dele é 0. Né? Esse é o meu primeiro elemento aqui, então eu estou começando dele. Aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui? Né? A partir de S, a distância é 0, então tá beleza. Né? Então, esse aqui é o nosso primeiro elemento. O que eu vou fazer agora? Visitar os vértices adjacentes a S, R e W. Né? A gente começa por R, o que eu faço? Né? Atribuo a distância de S mais 1. Então, a distância desses dois aqui vai ficar com 1, né? Porque é a distância de S mais 1. Então, eu vou inserir R na minha fila. Né? Depois que eu fizer isso, qual que vai ser o próximo passo? Vai ser pegar e visitar os elementos adjacentes a W, né? Porque eu inseri W aqui na fila e inseri o R, né? Que são os adjacentes a S. Inseri o W, inseri o R. O S já removemos, né, da fila. Então, o que vai acontecer? Aí o próximo passo agora é visitar os vértices adjacentes a W. Então, a gente tem aqui o vértice T e o vértice X, né? Então a gente vai pegar, visitar eles e atualizar a distância. Então a distância vai ser a distância de W mais 1. Tá? Então vai ser 2. Aí o que eu faço? Insiro esses dois elementos na fila. Né? A gente, quando visita aqui os vizinhos, a gente remove ele da fila. Né? Então remove ele da fila e em seguida insere os dois nós vizinhos aqui na fila. Então eu vou inserir o nó T e o nó X, né, na fila. Próximo passo que vai ser remover o nó R da minha fila e visitar os vizinhos dele. Ele só tem um vizinho, que é o W, V, né? E o que a gente vai fazer? Atualizar a distância dele de S, né? Então a distância dele passa a ser 2. Quando eu visitei ele aqui, eu tenho que pegar e inserir ele também na fila, né? Inserir o V na fila. Foi isso que foi feito aqui. Então, o próximo passo agora é remover o elemento T da fila e visitar os vizinhos dele. Cadê o elemento T? T está aqui. Então, ele tem o vizinho X, já foi visitado. Eu não visito novamente. E o U. Então, a gente vai visitar o U aqui, né? Ficou bem ruim. Então, a gente vai visitar o U, né? Beleza. Quando eu visitar o U, eu tenho que inserir ele na fila e
Próximo passo é visitar os vizinhos do elemento X, o primeiro elemento aqui que está na fila. Eu vou remover X da fila, X é esse aqui, e vou visitar o nó. U já foi visitado, então só faltou visitar agora o Y, né? Então a gente vai visitar o Y, atualizar a distância dele, que é essa aqui, e inserir ele na fila, né? Foi inserido. Próximo passo, remove o V. Cadê o V? Está aqui. V não tem mais nenhum vizinho, nenhum vértice adjacente que não foi visitado. A gente pinta ele de preto, né? Remove agora o U da fila. Quando eu remover o U, eu verifico os vizinhos dele já foram todos visitados, né? Pinto ele de preto para indicar que todos os vizinhos já foram visitados. E agora remove o Y da fila, né? Y já não tem mais nenhum vizinho que não foi visitado. E então a gente dessa forma percorremos todo o grafo, tá? Então, fazendo uma análise da busca em largura, a gente vai ver que ela vai produzir uma árvore resultante, né? Se a gente analisar, aqui a gente não marcou, né, os predecessores, mas com esses predecessores a gente vai ter o caminho mais curto de um vértice inicial até cada um dos vértices, tá? Por isso que ele é utilizado no algoritmo do Dijkstra. Cada vértice, né, do nosso grafo ele vai ser inserido na fila uma única vez, né? Porque justamente a gente verifica, né, pela coloração se ele já foi inserido ou não. Que mais? A lista de adjacência de um vértice é percorrida somente quando o vértice é removido da fila, tá? A soma de todas as listas adjacentes é O de A, né? Pensando aqui no custo. Então, o tempo total gasto com as listas adjacentes é O de A, o custo para percorrer todas as listas. Enfileirar e desenfileirar tem custo constante, O de 1. Então, a complexidade de tempo do nosso algoritmo vai ser O do número de vértices mais o número de arestas, tá? Agora vamos ver sobre a busca em profundidade, tá? A busca em profundidade ela já vai ter uma estratégia diferente, né, da busca em largura. Porque o que vai acontecer? Digamos que aqui a gente tenha um grafo, né? Cada um desses vértices tem aqui um conjunto de vizinhos, né, de vértices adjacentes. Então, o que vai acontecer? Como que vai ser a estratégia para a gente visitar esses vértices? Tá? Digamos que eu tenho isso aqui e tenho outros vértices aqui. Tá? Não vou desenhar todos, senão vai ficar muito grande. Mas digamos que eu tenho outros vértices aqui e mais uns aqui. A estratégia aqui, diferente do nosso algoritmo de busca em largura, né? A largura ele vai expandindo a fronteira aos poucos. Aqui não. Aqui ele vai tentar acessar primeiro o vértice que está o mais profundo possível. Então ele vai pegar, né, a partir do vértice S aqui, digamos que seja esse, a gente vai pegar e sair percorrendo o caminho mais profundo possível até chegar no fim. Qual que vai ser o fim? Quando não tem mais nenhum vértice adjacente. Tá? Então isso que é buscar o vértice mais profundo no grafo. Tá? Ele sempre vai fazer isso. Terminou esse caminho, o que ele vai fazer? Vai percorrer esse caminho aqui. Tá? Em seguida, esse caminho aqui. Tá? É sempre o caminho mais profundo. Certo? Então, as arestas são exploradas a partir do vértice V, né? O vértice mais recentemente descoberto, que ainda possui arestas não exploradas. Quando todas as arestas tiverem sido exploradas, a busca volta, né? Anda para trás. Isso na computação é chamado de backtracking, tá? Utilizando recursão. Esse algoritmo, né, assim como busca em largura, a busca em profundidade também é um algoritmo base para outros algoritmos mais complexos e mais importantes também, né?
que por exemplo, a verificação, os algoritmos de verificação de grafos acíclicos, algoritmos de ordenação topológica, algoritmos para verificar, né, se os componentes são fortemente conectados e alguns algoritmos de resolução de quebra-cabeças, tá? Como que funciona a busca em profundidade? Essa aqui é a nossa primeira versão, bem mais simples, para a gente entender a ideia. Aqui tem duas formas de implementar. A gente pode implementar utilizando recursão, que é esse algoritmo, ou a gente pode utilizar uma versão iterativa, mas utilizando uma pilha, tá? Na busca em largura a gente utilizava uma fila. Aqui então a gente pode utilizar uma pilha, tá? Olha só como que esse algoritmo é simples. Ele vai receber um vértice, um grafo, né, um conjunto de vértices e arestas, e um vértice inicial aqui, V. O que ele vai fazer? Né? Marca V como explorado, imprime ele, ou seja, visita ele, né? E em seguida, para cada um dos vizinhos, eu verifico se ele não foi explorado. Se ele não foi explorado, eu chamo recursivamente a própria função, que é esse aqui, essa chamada, tá? Como que a gente faz uma versão não recursiva, uma versão iterativa desse algoritmo? Tá? A entrada é a mesma, mas aí a gente vai utilizar uma pilha. Então, olha só, a gente vai utilizar uma pilha aqui chamada de S. Então, toda vez que eu tiver um elemento novo, eu vou pegar e inserir ele nessa pilha. Tá? Então, por exemplo, eu estou começando pelo vértice V, então o primeiro passo é pegar V e inserir ele na pilha. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Enquanto a pilha não estiver vazia, eu vou desempilhar, então remove V da pilha, né? Marca V como explorado, pinta ele, né? Como a gente viu. E para cada vértice vizinho de V, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, verificar se ele não foi explorado. Se ele não foi, eu vou marcar ele como explorado e inserir ele na pilha. Então eu vou inserir aqui o U, depois o V, depois outros vértices, né? E com isso a gente vai retirando sempre o último elemento que foi visitado, tá? E dessa forma a gente implementa a chamada recursiva, tá? Ao invés da chamada recursiva aqui, né? Mas de forma iterativa. Então esse algoritmo, como eu falei, né? Como a gente fez lá no busca em largura, aqui a gente também utiliza a estratégia de pintar cada vértice de branco, cinza ou preto, né? O branco significando que o vértice não foi visitado, cinza que ele foi visitado e preto que a gente já visitou o vértice e todos os vértices adjacentes, tá? Olha só, aqui a gente tem uma imagenzinha para a gente entender a ideia. Começando desse vértice I, o que a gente vai fazer, né? Pega todos os vértices adjacentes e insere eles numa pilha. Aqui só tem o vértice E, então a gente vai inserir o E na pilha, né? O que vai fazer? Ficou bem ruim aqui, né? Deixa eu melhorar meu desenho aqui. A gente vai ter uma pilha aqui, né? Essa pilha, o primeiro elemento vai ser o I, né? Depois eu vou remover o I, procurar os vértices adjacentes e inserir eles na pilha. Só tem o E. Então, remove o E, pinta ele, visita ele e pega os vértices adjacentes. No caso, a gente tem o F e o B, né? Pego o B, removo ele da pilha, né? Quando eu remover ele, eu tenho que pegar os vértices adjacentes a ele. No caso, eu tenho aqui o A e o C, né? Aí o que a gente vai fazer? Pega insere o C, depois o A na pilha, né? E a gente vai fazendo isso, tá? Inserindo os vértices adjacentes da pilha, até que a gente visita todos os vértices, tá? Diferente da busca em largura, onde a gente conseguia armazenar a distância, aqui não faz muito sentido a gente armazenar a distância. A gente não vai conseguir, na verdade, armazenar a distância do nó, né? Porque olha só, mas a gente vai conseguir armazenar um instante em que a ordem, né, no caso, em que os vértices foram visitados. Então olha só, aqui primeiro foi o vértice I, depois o E, depois o B, depois o A, depois o C, depois o D e assim sucessivamente, tá? E a gente consegue armazenar também, ou seja, a gente consegue armazenar dois instantes em que o vértice visitou. O instante em que ele foi visitado a primeira vez e um instante em que a gente visitou todos os vértices adjacentes a ele, tá?
Então a gente vai ter dois instantes aqui, né? Dois timestamp que a gente chama. Tá? O instante inicial que a gente visitou o vértice, que eu vou chamar aqui de D, e o instante final que a gente visitou todos os vértices adjacentes, ou seja, o instante que ele foi pintado de preto. Tá? Nesse caso, a gente vai utilizar dois algoritmos, fazendo a implementação desse algoritmo usando o esquema de cores. Né? Então, olha só, primeiro passo aqui, a gente vai usar a busca em profundidade e essa função à direita aqui. Esse algoritmo à direita é um algoritmo auxiliar. Tá? Então, o nosso primeiro algoritmo aqui, ele vai receber o grafo, né, e o vértice inicial. Primeiro passo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os vértices, pintar eles de branco, né, e vamos armazenar também o predecessor, assim como a gente fez lá na distância, no algoritmo de busca em largura. Tá? E a gente vai ter essa variável aqui, né, de tempo para indicar um instante em que cada vértice foi implementado. Então a nossa primeira execução aqui, a gente vai pegar todos os vértices, né, verificar o primeiro aqui que não foi visitado. Tá? Então a gente vai pegar o primeiro vértice que não foi visitado e vai chamar essa função. Tá? Essa função, o algoritmo 5 aqui, é só um algoritmo para preparar, né, para fazer pintar todos os vértices e chamar a função inicial, que é essa aqui, que é quem faz realmente o trabalho de percorrer os vértices do nosso grafo. Tá? Então, esse algoritmo 5, a única coisa que ele faz é pintar os vértices, atribuir null para os predecessores, né? E chamar a função aqui, DFS visita, tá? Que vai percorrer o nosso grafo. E o que essa função, o algoritmo 6 aqui, vai fazer? Aí ele vai marcar a nossa variável tempo, né? Incrementando em 1, já armazenando, né, como é o primeiro passo, a primeira vez que eu estou visitando esse vértice, né, o vértice U. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar, atribuir o tempo para essa variável D, atribuir a cor cinza para esse vértice que eu estou visitando ele, né, e visitar todos os vértices adjacentes. E para cada vértice adjacente eu vou fazer uma chamada recursiva aqui, né, que é como se a gente estivesse utilizando uma pilha. Né? A chamada recursiva funciona como uma pilha. Então, para cada vértice adjacente eu vou fazer uma chamada recursiva. Tá? E dessa forma a gente vai visitando os vértices o mais profundo possível. Quando ele visitar todos os vértices adjacentes, ou seja, quando esse laço de repetição aqui terminar, aí eu posso marcar o vértice com a cor preta e marcar também, salvar, né, o instante timestamp final, tá, dele nessa linha aqui. Então dessa forma a gente tem esse algoritmo. E olha só, aqui a gente tem um exemplo tirado lá do livro do Cormen, tá, onde a gente marca para cada vértice, iniciando do vértice U aqui, a gente marca o instante inicial, que é esse aqui, barra o instante final que o vértice foi acessado. Então, olha só, primeiro a gente acessa o vértice U, depois pega todos os adjacentes a U. Né? Começa pelo vértice V, insere ele na pilha, né? O instante dele vai ser esse instante aqui mais um. Depois o que eu faço? Pego o próximo vértice adjacente a V, que vai ser o Y, então visito o Y. Depois que eu visitar o Y, pego o próximo adjacente a ele, que vai ser o X, né? Visito o X. Quando eu visitar o X, acabou os vértices adjacentes. Aí eu vou retirando os elementos da pilha. Tá? No caso aqui, vou retirar o 3, ele não tem mais adjacente. Vou retirar o 2, ele não tem mais adjacente. Aí vou retirar o 1, também não tem mais. Né? Que é isso que está sendo feito aqui, ó, nas marcações em preto. Tá? E o que vai acontecer? Quando ele voltar todos os instantes, não tiver mais ninguém para visitar, aí ele vai pegar o outro vértice aqui que não foi visitado ainda, tá? Que é o vértice W. Tá? Então, olha só, o vértice W só vai ser visitado no instante 9, ou seja, depois que ele voltar todos os vértices. Tá? Ele vai ser visitado aqui no instante 9, aí a gente vai pegar e inserir o vértice adjacente a ele na pilha. Né? Pinta ele de cinza
quando acabarem os vértices brancos, né? Aí a gente começa a pintar eles de preto, né? O primeiro vértice é esse, a ser pintado de preto, e por fim o último vértice a ser pintado de preto é esse, tá? A análise do algoritmo de busca em profundidade, né? Ele visita cada vértice exatamente uma vez, tá? Ele chama essa função exatamente uma vez para cada vértice. E por quê, né? Porque essa função ela vai ser chamada só para os vértices brancos. O esquema de coloração é justamente para garantir isso, né? E esse loop principal aqui, ó, da linha 6 e 8, ele tem complexidade O de A. Tá? A gente vai chamar ele igual ao número de arestas. Desculpa, né? Esse aqui não. Esse loop aqui, ó, da linha 5 até a linha 8, tá? Ele tem custo computacional O de A, que é a quantidade de arestas. Tá? Então, a complexidade do nosso algoritmo total vai ser O de V mais A. Tá? O de V, por que V? Por causa desse laço de repetição aqui, ó. Vai ser chamado V vezes, né, o tamanho de V vezes, e esse aqui que vai ser chamada a quantidade de, o tamanho de A, né, vezes. Então, por isso esse custo computacional de O de V mais A. A gente finaliza por aqui os dois algoritmos de percurso, tá? Essa aula é baseada no livro do Cormen. Aqui tem a referência também de um livro que pode ajudar vocês. Como material complementar, a gente tem aqui o material do IME, tá? Tem os links aqui, onde vocês vão ter um texto explicando melhor os algoritmos de busca em largura e busca em profundidade, tá? Também tem duas animações aqui da Universidade de São Francisco, Califórnia, onde a gente pode ver o funcionamento dos algoritmos de busca em largura e busca em profundidade, tá? Também tem aqui algumas indicações de alguns vídeos no YouTube, tá? Que pode ajudar vocês. E a gente finaliza por aqui essa aula. Muito obrigado, então, e até o nosso próximo vídeo.